Bruno, ótimo dia. Então, vou fazer um resumo geral aqui de como ficou o layout, tá? Depois das alterações que a gente fez. Então, aqui está a área de trabalho. Então, para ficar fácil, estou pondo aqui, ó, à direita o layout de vocês, tá? Que vocês me encaminharam do DWG, tá? O arquivo. E aqui à esquerda o layout operacional, tá? Ele está nesse sentido aqui, tá? De que maneira? Para ficar fácil aí o entendimento. Aqui você tem esses dois banheiros, correto? Que eles estão alocados aqui. Essa parede aqui é essa mesma parede aqui do vestiário, tá? Onde eu fui obrigado a alocar a área quente da cozinha, a área de cocção aqui, no caso, ao lado dessa parede por causa da saída de exaustão. Pelo que eu entendi aqui, a gente tem um vitrô, uma janela. Então fica fácil essa saída aqui, fica mais fácil ficar aqui, que não vai precisar passar por dentro de nenhuma outra área, tá? Então aqui fora você já pode colocar o exaustor, pode colocar os equipamentos que vão ser responsáveis ali pela parte de ventilação, de exaustão, tá? Então, só recapitulando, a área de câmaras frigoríficas tá aqui em cima, né? A área de câmara fria, que aqui é a área que eu separei para essa parte de estoque, vou chegar nesse ponto de explicar um pouquinho mais a respeito. A área de cozinha aqui, certo? A cozinha aqui. E a área de circulação entre as áreas, que é essa área aqui do meio, tá? Bacana. Agora, visto aqui, vamos para a parte operacional aqui de fluxo e de logística, tá? Então, como ficou a organização aqui? Conforme eu disse, a área quente, eu me senti obrigado de colocar nessa parede, tá? Para facilitar a questão da saída nas costas aqui do vestiário, porque aqui é uma área externa, tá? E aí eu segui o layout com a linha de raciocínio de entrada de mercadoria e o fluxo, tá? Então, a mercadoria vai entrar aqui, claro, pela porta. Caso chegue frutas, esse tipo de alimento que venha sujo da rua, alguma coisa desse sentido, aqui a gente já precisa ter a pia, tá? Para fazer a parte de higienização, tá? Essa pia aqui são duas cubas bem grandes. Então, a gente tem uma cuba aqui para higienização de alimento, aqui, e uma cuba para higienização de tabuleiros, formas, acessórios que você está utilizando aqui para a parte de produção. Tá? Como você não tem louça, não tem problema com a questão de contaminação cruzada. Tá? Louça que vai vir do salão para ser higienizada aqui. Então pode ser feito tudo nessa área. Seguindo. Inicialmente, como vocês vão trabalhar com pão congelado, eu aloquei o freezer logo aqui na entrada. Tá? Porque fica fácil para quem for fazer a entrega dos materiais não entrar dentro da cozinha, né? O freezer está basicamente aqui logo na entrada, então essa pessoa não precisa ficar andando por dentro da cozinha para fazer a entrega do pão congelado, tá? Então, mas mesmo assim, uma coisa que eu vou sugerir a vocês, essa área aqui é a área destinada no projeto de vocês a câmara frigorífica. Ela é uma área superdimensionada, tá? Não tem necessidade de você ter toda essa área para câmara frigorífica. Eu fiz alguns cálculos volumétricos aqui. Então, se a gente considerar uma câmara com 3 metros de profundidade pela largura que a gente tem no perímetro ali, que dá algo em torno de 4,40 metros, 4,45, a gente ficaria com esse tipo de organização com 25 metros lineares de prateleira no que diz respeito à parte refrigerada. Ainda tem toda essa área central aqui para alocar caixa, alocar carrinho, esse tipo de coisa, caso tenha necessidade. E uma anticâmara congelada, tá? E aqui a gente teria o estoque linear de prateleiras com em torno de 12 metros, 12 a 15 metros de prateleiras lineares, tá? Então é bastante volume, tá? Bastante volume mesmo, não tem necessidade de ter toda essa área aqui, tá? E aí a gente vai precisar sim de uma área de estoque seco, tá? Essa área de estoque seco você vai precisar desde guardar os alimentos, os enlatados, margarina, casa do confeiteiro, você vai comprar pote de doce de leite, vai comprar todos esses acompanhamentos que são em temperatura ambiente, e a gente vai precisar ter um depósito para armazenar esses insumos
que vão ser utilizados na fabricação dos alimentos, tá? Da parte de panificação, confeitaria. E aqui, com essa distribuição, a gente ainda ficaria com 40 metros lineares de prateleira, tá? Então é um volume muito bom, tá? Não tem necessidade de ser uma câmera desse tamanho, a gente pode fazer essa distribuição que você vai conseguir atender a demanda aí, não tenho dúvidas, tá? Então voltando aqui para o layout. Ah, só uma coisa antes que eu esqueça. Como inicialmente vocês não vão fazer essa câmara frigorífica, eu vou recomendar a alocação aqui de algumas tomadas na parede para que você coloque mais freezers, tá? 2, 3 freezers ali para manter um estoque. Vamos supor, pega um final de semana prolongado, que vai ter mais gente no condomínio, ou às vezes não vai ter, enfim, que você precisa se preparar para ter mais estoque congelado, é importante a gente ter aqui. Precisou, compra um freezer, coloca lá e mantém mais estoque, tá? Um estoque para o fim do ano, esse tipo de coisa, datas comemorativas, eventos que vai ter no condomínio, tá? Então, inicialmente, como vocês não vão ter a câmera, eu vou alocar alguns pontos aqui de tomada para a gente estar deixando os freezers, tá? Então, voltando para a nossa cozinha aqui. Então, em questão a parte de estoque, recebimento, ficou fácil aqui o entendimento, tá? A distribuição. Na entrada da cozinha, a gente é obrigado a deixar uma pia de asepsia, tá? Para higienizar as mãos, tá bom? Todo mundo que entra na cozinha precisa higienizar as mãos antes de entrar no ambiente que está totalmente lacrado, esterilizado, tá? Para não ter nenhum tipo de problema com contaminação, tá? E aí, como ficou a organização? Então, como eu já disse, a parte de cocção no fundo, o que a gente tem aqui na parte de cocção? Tá? Um fogão, 4 bocas. Ah, não vou produzir almoço. Tudo bem, mas você vai produzir creme de confeiteiro, vai ter que fazer uma redução de um molho para ir no pão, vai ter que fazer, vamos supor que você vai ter um pão de calabresa lá, vai ter que fazer uma calabresa refogada, vou fazer um brigadeiro que vai na cobertura de uma tortinha de confeitaria, vai ter uma ganache, alguma produção nesse sentido. Então, por isso, a alocação do fogão de 4 bocas aqui. Do lado do fogão, uma bancadinha, que é importante. Tirou a panela pesada do lado do fogão, precisa deixar esfriando, tem uma bancada para isso aqui. Prateleirinha para deixar concha, escumadeira, para deixar utensílios ali para essa área aqui de operação, tá? Do lado a gente tem o que? O forno, tá? É um forno de panificação, tá? Com injeção de vapor, ele é um forno, uma turbina, ele é próprio para a parte de panificação, confeitaria, tá? Esse forno, se for um forno de entrada, vai ser a gás, se for um forno mais profissional, vai ser um forno elétrico. Eu vou fazer a recomendação tanto, e vou fazer a inclusão de ambos na parte de infraestrutura, para que vocês possam fazer o upgrade no futuro, se for o caso, ou já começar com um forno melhor, mas é bom ter as duas opções de instalação de forno, tanto elétrica como a gás, tá? O que é esse equipamento aqui do lado, tá? Esse equipamento é uma câmara climática, tá? Ela cabe em 20 assadeiras, tá? Dá um total de 500 pães. Para que serve? Vamos supor que você não vai ter um padeiro que vai chegar às 4 horas da manhã para fazer a fornada que vai sair às 6, tá? Então, esses pães são produzidos durante o período da noite, e aí é colocada nesse equipamento e ela fica a noite inteira trabalhando numa temperatura onde o pão não vai crescer. E aí ela é programada, você programa ela para, por exemplo, às 5h20 ela ligar o aquecimento e começar a fazer o crescimento da parte de panificação. Então, por exemplo, 20 para 6, quando chegou o pessoal da cozinha, os pães já cresceram e já estão prontos para ir para o forno, tá? Então, assim, é um equipamento, dependendo de como for a logística de produção, isso eu não sei te dizer, vai depender de quem vai operar lá no local, ele é super importante, tá bom? Então, essa parte do fundo ficaram esses equipamentos alocados, tá? Aí eu resolvi separar da seguinte maneira, aqui a gente tem uma área onde a gente vai ter uma maior concentração operacional, assim, de serviço, e uma área que os equipamentos eles ficam mais estagnados, tá? Você não tem tanta parte operacional. O que são esses equipamentos, tá? Então você vai ter aqui, ó, uma maceira, que é para bater a massa dos pães, claro.
o resfriador de água, porque tem algumas produções de pães que a água precisa ser gelada, então o resfriador sempre fica do lado da maceira, os dois trabalham em conjunto, dependendo da produção que for fazer, que precisa ter o choque térmico, que a massa às vezes esquenta muito, dependendo de quanto tempo ela for ficar na batida, é utilizada água gelada. Então por isso do resfriador aqui do lado. Tirou a massa da maceira, vai dividir, formatar em 30 bolinhas, 40 bolinhas, 50 bolinhas, quantas sejam, tem a divisora. Existem processos, tá? Eu vou te falar que minha esposa teve padaria durante 20 anos e nós não tínhamos divisora lá. Por quê? Porque o pessoal da panificação era um pessoal bem antigo, trabalhava de uma maneira diferente e a divisão era feita manualmente mesmo, tá? Eles já tinham ali a prática de dividir as bolinhas para passar na modeladora. Então era feito de uma maneira manual. Mas é claro, é um equipamento que já que a gente tem espaço, a gente provisiona a parte elétrica. Agora, se o operador vai precisar do equipamento ou não, aí vai depender muito de quem for utilizar, ser o fornecedor de vocês aí do serviço, tá? Mas é importante que a gente tenha aqui. Do lado a gente tem o cilindro, tá? Do lado aqui entre o resfriador e a maceira, tá? Para que é o cilindro? O cilindro, para alguns tipos de preparo de panificação, como por exemplo, massas que tem algum tipo de folhar, uma massa folhada, manteiga, você precisa ficar laminando, dobrando, fazendo dobras na massa, colocando manteiga e passando no cilindro. Esse é o equipamento, tem essa utilização. Assim como massas que não saem no ponto da maceira, elas precisam ser sovadas, né? Precisa ser esticada para tirar qualquer tipo de bolha, resquícios na massa. Ela é alisada nesse equipamento aqui para depois vir para a área de trabalho, tá? Então aqui são equipamentos que eles vão ficar fixos. São equipamentos grandes, pesados. Então a pessoa veio aqui, colocou para bater, ela vai virar as costas e vai vir aqui trabalhar, vai aqui fazer outra coisa, tá bom? Então dando sequência. Desse lado aqui, o que a gente tem? A gente tem uma bancada para trabalho de panificação, tá? Que é uma bancada que eu coloquei rodízios, inclusive. E se você precisar, por exemplo, arrastar essa bancada para cá, para trabalhar junto com um cilindro, ou do lado aqui para fazer algum tipo de serviço próximo à maceira, aqui para estar tirando a massa, colocando na mesa, tal, facilita os rodízios na mesa, tá? Então ela é uma mesa com prateleira embaixo, você pode deixar embaixo forma, esse tipo de coisa. Prateleira na parede é super importante, porque sempre você consegue deixar os insumos que vão ser utilizados na hora da produção diária. Então, por exemplo, o profissional veio aqui, pegou o estoque que ele precisa para a produção diária, veio aqui, colocou nas prateleiras, junto com os acessórios, tudo aquilo que ele vai utilizar na área, tá? E essa área aqui vai trabalhar em conjunto com a modeladora de pães, por isso que a modeladora está desse lado. Dando sequência aqui, essa área aqui seria a área responsável para a operação de confeitaria, tá? Vou produzir Carolina, vou produzir a parte mais fina, né? Sonho, vai ter bolo, vai ter outros tipos de preparo. São duas coisas que não conversam, tá? Panificação e confeitaria, não podem ser misturadas, tá? Então, entre elas aqui, eu coloquei a batedeira para justamente separar realmente o espaço físico aqui. E aí, deste lado aqui, o que a gente tem? A gente tem um balcão refrigerado. Ela é uma geladeira embaixo. Para quê? Para você deixar o chantilly, para você deixar o leite, a gordura, a manteiga, aquilo que vai precisar ser utilizado nessa parte operacional. Uma pia aqui é muito importante. Ele sujou a escumadeira, sujou uma pá ou sujou a própria mão. É importante ter essa pia aqui para higienização, tanto das mãos. Lembrando que a higienização de mãos na entrada está aqui. Essa aqui é para quem está operando aqui nos equipamentos. Precisou passar, caiu uma colher no chão, tal, esse tipo de coisa. É importante ter mais uma pia aqui. Micro-ondas para derreter chocolate, para fazer algum tipo de preparação, esquentar água, às vezes que precisa, o fogão está lotado de coisa. É uma válvula de escape, tá? E as prateleiras aqui na parede também para dar suporte para quem estiver operando nessa região aqui, tá bom? E aí uma coisa importante aqui, o que eu fiz? Desse lado aqui, ó, próximo ao forno, ele tem os carrinhos. Tá? Para que servem os carrinhos? Tanto para deixar a massa que está descansando, que vai para a fornada, como para tirar
os pães saíram do forno e para descansar, para ir para o balcão, para fazer reposição, para fazer essa logística de produção, tá? Aqui, esses dois carrinhos, para vocês terem uma ideia em questão de volume, cada carrinho desse comporta 20 assadeiras de 60 por 80, tá? 20 assadeiras de 60 por 80, ela consegue alocar 25 pães, tá? Então, se a gente for multiplicar aqui 40 assadeiras por 25, dá um total de 1.000, tá? Então, seriam, por exemplo, 1.000 pão francês. 500 assado, 500 para assar, fora que a gente ainda tem a estrutura, tanto aqui da câmara climática, que pode ser utilizada para acelerar a fermentação ou estagnar, e também a parte aqui de baixo do forno, onde os produtos também podem ir saindo e serem alocados aqui embaixo. Então, assim, o nível de capacidade ele tá bem equacionado, tá? Não, por é claro, vai ter um evento aí para 3.000 pessoas dentro do condomínio, cara. Aí o pessoal vai precisar pegar mais carrinho de pão, deixar aqui na parte de estoque, fazer adiantamento de produção, mas isso são questões atípicas do planejamento inicial, tá? Por uma padaria pequeno porte, que é a necessidade de vocês, tá super dimensionado, tá? Então, essas são as considerações aqui em relação ao layout. Qualquer dúvida, estou à disposição. Estou dando sequência aqui nas pranchas. E assim que vocês tiverem uma confirmação aqui, eu já parto para a conclusão, para envio para vocês da parte de infraestrutura. Tá bom? Grande abraço, Bruno. Ótimo dia.